Bem, pessoal, hoje nós vamos dar início aí aos distúrbios infantis, tá? Onde aqui nos distúrbios infantis nós vamos ver três tipos de distúrbio, que é autismo, TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e retardo mental, tá certo? De antemão, eu falo para vocês a questão da inserção da escola com relação a esses distúrbios infantis, tá? A escola, ela entra na equipe multiprofissional, né? Algumas vezes a escola ela é representada pela própria professora, tá? Como também ela pode ser representada por uma psicopedagoga. Nós sabemos que toda escola, né, é recomendado pelo Ministério da Educação que toda escola tenha uma psicopedagoga. Sabemos que essa também não é a realidade de todas as escolas, porém é o que se recomenda, tá? Então, caso a escola tenha uma psicopedagoga, é ela que vai ser inserida, né, como representante da escola na equipe multiprofissional, tá? Outra coisa que nós falamos também com relação aos distúrbios infantis, né, é a questão da orientação aos pais, tá? Alguns pais, eles já notam, algumas vezes, que o seu filho está com alguma deficiência, seja de aprendizagem, seja de comunicação, seja na motricidade, né, no andar, tá? Só que por algumas famílias, né, elas preferem não encarar essa realidade, tá? E vão muitas vezes vão muitas vezes assim, não querendo enxergar a deficiência do filho, tá? Quando essa criança ela é inserida na escola, aí é onde muitas vezes, né, os distúrbios eles são diagnosticados. Por quê? Porque a escola ela começa a observar a criança, né? Que a criança ela está com déficit de concentração, com déficit de aprendizagem, Isso. Não é a questão da timidez, Thalita, é a questão, né, que o autista, ele passa muito do seu tempo no seu próprio mundo, né? Então, quando ele está no seu próprio mundo, ele não tem essa comunicação, tá? Que é uma das deficiências do autista, tá? Essa falha na comunicação, tá? O que muitas vezes, né, pode interpretar aí essa questão da timidez, tá certo? E daí, pessoal, então a escola muitas vezes é quem mostra aos pais que a criança, né, tá com alguma deficiência, e daí ela nota isso lá na escola, e daí chama os pais, tá? E pede para que os pais levem essa criança para um serviço de saúde mental, né, para que o psicólogo veja, o psiquiatra veja essa criança, tá? Outra coisa, psicopedagogo não dá diagnóstico de transtorno mental, tá? Ele vai trabalhar com relatórios, onde ele vai mostrar o desenvolvimento da criança na escola, e isso vai ajudar no fechamento do diagnóstico dessa criança, tá? Outra coisa que nós temos que ver na escola é a questão da inclusão, tá? Nós trabalhamos, né, nesse processo de inclusão. É um processo muito válido, tá? Porque realmente não pode se excluir uma criança porque ela tem um transtorno mental, tá? Realmente tem que incluir essa criança na sociedade, certo? E a escola, ela faz muito bem esse papel. Só que algumas escolas, né, elas trabalham com crianças com distúrbios infantis, com os transtornos mentais, e coloca um professor direcionado para essa criança, tá? Veja, a criança ela está lá incluída numa classe, né, com outras crianças normais. Esse é o correto,
tá? Só que a escola ela tem que fazer mais, além disso, tá? Ela tem que realmente colocar um professor, né, um auxiliar, tá? Que fique, que direcione sua observação para aquela criança e a professora, né, de todos, se edifique com os demais, tá? Porque, por exemplo, se é só uma professora na classe, não tem um ajudante, não tem um auxiliar, por muitas vezes essa criança com autismo, com TDAH principalmente, tá, com retardo mental, ela muitas vezes vai suprir toda a atenção da professora, tá, fazendo com que os demais colegas normais não consigam o aprendizado, tá? Então, na realidade, a escola ela também tem que ver, né, um auxiliar, um ajudante que se direcione mais para a criança com transtorno mental e as demais fiquem aí com a professora, tá? Assim, nesse processo, todos aprendem e a gente está fazendo aí o processo de inclusão social, tá? Falando em inclusão social, pessoal, para terminar aqui os pontos que eu tenho para falar para vocês, falando em inclusão social, os pais, eles precisam ser trabalhados, por quê? Algumas vezes, né, quando alguns pais recebem um diagnóstico que seu filho tem um transtorno mental, a primeira ação deles é isolar essa criança. Veja, não são todos os pais que têm esse pensamento, mas alguns têm o pensamento de isolar essa criança. Seja por vergonha de ter um filho, né, com transtorno mental, seja por medo que a sociedade vai recriminar, porque infelizmente, como a gente já falou, existe esse preconceito, então muitas vezes para super proteger o filho, né, ele prefere isolar, tá? E assim, pessoal, nas duas versões, esses pais têm que ser trabalhados, tá? Deve mostrar a eles que essa criança com transtorno mental, ela precisa ser socializada, tá? E daí ela precisa frequentar a escola, ela precisa frequentar uma equipe muito profissional, ela precisa frequentar momentos de lazer, né, parques, praças, piscinas, todos esses momentos de lazer que uma criança necessita, tá bom? Isso vai ajudar os pais a realmente entender esse processo, tá? E ajudá-los a enfrentar tudo isso, né, que a criança vai passar, tá? É uma mudança para os pais, tá? Quando eles recebem um diagnóstico deles, é uma mudança de vida, realmente, porque há uma sobrecarga, tá? Para eles, há alguns medos, né? Alguns anseios, algumas angústias que se criam, né, na mente desses pais, como, por exemplo, se eles vierem a óbito, quem é que vai cuidar, né, da criança com transtorno mental? Essa criança vai sofrer preconceito e ele não quer isso, tá? Muitas vezes os pais mudam todo o seu estilo de vida e voltam sua vida para o cuidado com a criança, certo? Então, é uma família que precisa também ser ajudada, ok? Então, vamos falar aí sobre o nosso primeiro distúrbio, que é o autismo, tá? No autismo, pessoal, em suma, né, como Thalita aí falou, tá? O autismo também é conhecido como TEA, tá? Transtorno de espectro autista, ok? Onde a criança, ela vai crescer, ser um adulto autista, tá? Onde ela não vai apresentar déficit de aprendizagem, tá? Na realidade, ela vai ter problemas de comunicação, de interação social, tá? E alguns problemas motores, tá? Como, por exemplo, ela pode ter dificuldade no falar devido a essa falta de comunicação, ela pode ter alguns problemas motores que vai precisar aí de um fisioterapeuta, certo?
o autista, ele cria o seu próprio mundo, tá? Muitas vezes, a agressividade e a violência do autista, elas são desencadeadas porque elas se sentem ameaçadas que alguém está adentrando no mundo delas, tá? E lá nesse mundo, que é um mundo paralelo que eles criam para eles mesmos, só quem entra são eles, certo? Outra coisa que é bem característica do autista é o interesse por determinadas coisas. Eles não se interessam por qualquer coisa, tá? Eles só querem aquelas coisas que trazem interesse para ele. Como, por exemplo, eu posso dar a uma criança autista um brinquedo lúdico, né? Tudo colorido, luzinhas, música, mexendo lá, tá? Que toda criança se encantaria. Só que muitas vezes ele não se interessa por aquele brinquedo lúdico, ele pode se interessar por um papel, tá? Por uma caneta, tá? E daí ele quer aquela caneta, ok? Também temos aí como característica do autista, isso nós vamos ver nos slides, mas eu já estou, né, antecipando no resumão aqui para vocês, é a questão das rotinas. Autista, ele cria rotina. E essa rotina, quando é quebrada, muitas vezes o autista interpreta isso como ameaça e daí a violência e a agressividade, tá? Por isso que quando o autista ele necessita que a rotina dele seja quebrada, a família ou o cuidador precisa avisar a esse autista vários dias antes, né? Tá sempre reforçando isso para que isso entre na sua mente, tá? Eles são, pessoal, pessoas totalmente inteligentes, tá? E daí eles desenvolvem aí o seu aprendizado, ok? Vamos acompanhar os slides, a gente vai relembrando mais algumas coisas. Então, aqui, né, existe a questão do isolamento, as características, né, a apresentação clínica do autista. Existe o isolamento social extremo, né? Nesse isolamento social extremo é a questão do mundo paralelo em que eles criam, tá certo? Que esse mundo é só deles, onde por muitas vezes eles podem passar horas durante o dia lá nesse mundo, paradinho, olhando para um local fixo, né? Obnubilação aí, tá certo? E daí, caso alguém venha tirá-lo desse seu local, desse seu isolamento, né? Ele pode apresentar uma violência por isso, tá? Porque ele se sente ameaçado, porque o mundo é só dele, tá? Isso, ele tem, Edmar, tá? Insistência em manter a rotina diária inalterada. Então, aquilo que eu falei para vocês, eles têm rotina, tá? E essa rotina, quando ela é quebrada, ele vai se tornar violento, né? Eu tenho um conhecido aqui, hoje ele tem uns 12 anos, tá? Mas ele estuda na escola dos meninos, e existe, né, aquele horário onde é o horário da saída, né? E daí os pais, né, vão pegar os filhos, né? O pai ou a mãe dele, ou a avó vai sempre pegar ele. Mas, pessoal, se, por exemplo, ou o pai, ou a mãe, ou a avó se atrasarem e ele observar que ele está sozinho com a professora, ele começa a tornar-se agressivo e violento, tá? Umas 2, 3 vezes eu já presenciei, né, esses casos, essa violência nele, tá? E assim, por quê? Porque na rotina dele, né, alguém vai chegar, algum conhecido, né, vai chegar e pegá-lo para levar para casa, né? Porque a aula acabou. Só que o foi que aconteceu? Todo mundo foi para casa e ele ficou, tá? Então, para ele interpreta como isso seja uma quebra de rotina, tá? E daí a questão da violência. O que, Lucas, na vida real? Esse caso que eu estou dizendo, falando? Mutismo ou fala sem efeito de comunicação.
Não, ele é na série, né? The Good Doctor, ele é autista na série. Não sei se ele é na vida real, não. O personagem, não. Mas na série ele é. O mutismo. Ou fala sem efeito de comunicação. Lembrem que mutismo não é aquela pessoa que seja muda. É aquela pessoa que não gosta de falar, tá? E, pessoal, o autismo, o autista, ele vai apresentar alteração de comunicação. Ele vai apresentar déficit de comunicação, tá? Esse déficit de comunicação é justamente pela questão do seu mundo isolado, onde ele passa muito tempo lá sem nenhum efeito de comunicação. Apresenta padrões estereotipados de comportamento, tá? Esses padrões estereotipados é muitas vezes devido à própria rotina que ele está criando e daí ele está lá realizando as suas manias, os seus tics. Desenvolvimento anormal da sociabilidade e comunicação, né, como nós já vimos. Tem, Thalita, tem sim, tá? Mais na frente nós vamos falar aí sobre esses graus, certo? Apresenta desenvolvimento anormal na sociabilidade e comunicação, justamente isso é característico do autista, né? A questão do isolamento social aí e da não comunicação, da dificuldade de comunicar-se. Repertório de atividades e interesses bastante restritos, tá? Então, eles só querem aquelas coisas que eles veem como interessantes, que eles olham para aquele objeto e se interessam por aquele objeto, tá? Veja que, como eu falei para vocês, às vezes está lá o brinquedo lúdico e ele não se interessa, nem liga, tá? Olhou, nem deu as costas e nem ligou, tá? E às vezes por uma caneta ele se interessa. Não, Lucas, eles não veem, tá? É a questão deles, como é que eu posso dizer? A própria patologia, a própria mente deles cria um mundo à parte, tá? Esse mundo à parte como seria? Eles sozinhos, sem a interação de outras pessoas, que é o que eles não gostam de interagir com outras pessoas, eles gostam de se isolarem, eles não gostam de se comunicar, tá? E no mundo deles, que é só ele é como se eles pudessem fazer tudo isso, tá? Não precisar se comunicar, não precisar interagir com outras pessoas, estar lá sozinho, tá certo? Não sei, essa questão assim da suficiência. Não sei se interpreta dessa maneira, sabe, Lucas? Mas assim, seria realmente. Não tem assim, quando a gente está assim, cheio de coisas e de repente a gente prefere assim, estar sozinho, isolado, sem ninguém para falar, sem ninguém para estar falando com a gente, onde a gente prefere o silêncio, o isolamento. A gente não tem esses momentos, tá? Só que o autista, ele tem esses momentos constantes, tá? Ele tem mais momentos desses do que momento de comunicação, tá certo? Apesar deles frequentarem escola, apesar deles frequentarem a equipe multiprofissional, apesar de muitos deles serem inseridos, né, no lazer, mas eles passam muito tempo do seu dia nesse isolamento, sabe? Querendo, se recuando, tá? Comunicação totalmente prejudicada, tá? Através de gestos, sons, expressões faciais e fala. A comunicação ela é totalmente, né, alterada. Não estabelece contato visual e nem sorri. E tem uma percepção das coisas como objetos inanimados, tá? Eles não se interessam muitas vezes pelas pessoas,
daí a questão de não quererem uma comunicação, tá? Muitas vezes eles falam deles mesmos, como se fosse na terceira pessoa. Então, por exemplo, eu digo, a Clélia quer esse lápis, tá? A Clélia sou eu autista, certo? Então, se eu for autista, então eu posso dizer, a Clélia quer esse lápis, tá? Justamente porque eu me interessei por esse lápis. E é como, né, se ele pensasse assim, eu sou Clélia, mas a Clélia que quer o lápis é a Clélia do mundo imaginário, tá? Então, é como se ele falasse dele mesmo como uma terceira pessoa, né? Como se ele pedisse algo para ele mesmo, mas que está lá no mundo imaginário. Não sei se deu para vocês entenderem, interpretarem dessa maneira. Apresentam um desenvolvimento da linguagem deficitário, tá? Daí eles terem como equipe multiprofissional um fono, tá? Um fono vai ajudá-lo nessa questão da linguagem. Essa linguagem, ela se torna deficitária justamente devido a essa não comunicação, tá? Aí vejam, pessoal, não é que eles não falam, né? Mas eles se tornam o quê? Mutistas. Eles falam quando eles querem, ok? Não se relaciona com outras crianças ou adultos, nem se interessam em fazer amizades, tá? Então, vem a questão aí do isolamento. Vocês vejam que em todas essas apresentações, o predomínio aí é do quê? Do déficit de comunicação, da questão do isolamento social, tá? Indiferença ou aversão ao contato físico, tá? Eles não gostam que toque neles, tá? Vocês vão ver aí em algum slide que fala que eles não gostam nem de beijo, nem de abraços com relação aos próprios pais, mas essa questão dos pais, isso vai depender muito de como os pais interagem com essa criança, tá? Se eles interagem realmente com alegria, levando essa criança para um lazer, acompanhando realmente essa criança, certo? Tentando entender a questão clínica, a questão da doença. Então, muitas vezes, eles se relacionam muito bem com os pais. Podem abraçar, podem beijar, podem deixar serem abraçados, deixar serem beijados, tá certo? Então, esse contato que alguns autistas conseguem ter, né, vai ser com pessoas do seu ciclo, tá? Aquelas pessoas que são mais próximas, que estão ali no dia a dia, que estão cuidando, né, que estão interagindo com eles. Agora, veja que não é também essa alegria toda com essas pessoas, não, tá? Mas ele consegue se relacionar muito bem. Muitas vezes com uma professora que está lá, que está dando atenção direta para ele, certo? Associação com retardo mental, tá? Essa associação com retardo mental é a questão da dependência. Nós vamos ver uma classificação aí, quando a gente entrar em retardo mental, que tem essa questão, né, da criança com retardo mental tornar-se grave e se tornar dependente. Então, o autista, ele tem essa dependência, tá? Pode haver outras alterações de comportamento, como autoagressividade, crises de birra, impulsividade e hiperatividade, tá? Essa agressão, ou a autoagressão, né, a violência, ela vem, né, como a gente já falou, na questão de quando a rotina é quebrada, de quando o seu mundo é invadido, tá? Ele não busca conforto aos pais quando doente ou ferido, tá? Essa questão depende de como é a relação dos pais e da criança autista,
Tá? Permanece sozinho em atividades repetitivas como movimentação corporal estereotipada ou manipulação de objetos para produção de movimentos giratórios, tá? Falta espontaneidade, criatividade e iniciativa. O autista, pessoal, ele, nessas atividades repetitivas, eles gostam muito de rodar, tá? Eles mesmos ficarem rodando sozinhos. Veja, ali é um tipo de brincadeira deles, e em nenhum momento ele interage essa brincadeira com outra criança, tá? São sozinhos. É como se ali, né, a libertação de lá do mundo deles, né, do mundo paralelo deles. A epidemiologia, nós temos aí a epidemiologia, pessoal, tem aqui que sua epidemiologia corresponde a aproximadamente 1 a 5 casos em cada 10 mil crianças. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Numa proporção de 2 a 3 homens para uma mulher, e observa-se uma predominância do sexo masculino, tá? Então, veja que nós temos mais aí autistas homens, né, do que autistas mulheres. As causas do autismo. Nós temos, ainda são desconhecidas, tá? Mas nós temos aí algumas teorias, onde as reações da criança autista, o seu ambiente e o meio social. Melhorou? Valeu, Aurelúcia. Fala-se que o autista é assim porque não recebeu afetividade quando pequeno, que teve pais distantes, frios, demasiadamente intelectuais, né? Fala-se a crença popular, né? Ela fala muito que pais inteligentes demais criam filhos autistas, tá? Isso aí são teorias, tá? A ciência ela não trabalha nessa questão, tá? Deficiências e anormalidades cognitivas parece existir com uma base neurológica, ainda que não seja comprovada, tá? Então, estudos vêm aí com relação ao autismo e problemas neurológicos realmente, tá? Os estudos, eles estão mais para essa questão de problemas neurológicos, tá? De problema aí de deficiência neuronial, tá? Do que realmente pela questão de pais, pela questão genética, né? Pela questão hereditária mesmo, tá? Vai mais para a formação neurológica, tá? Mas ainda está, apesar de nós já termos, né, muitos tempos aí de autismo, tá? Apesar de nós termos várias literaturas que trabalhem na questão do autista, certo? Mas ainda estamos em estudo aí, tá? Com relação aos sinais e sintomas, pessoal, vocês vão ver que eles se repetem o mesmo da apresentação, tá? Dificuldade no relacionamento com outras crianças, preferência pela solidão, questão do isolamento, insistência em repetição, resistência à mudança de rotina, repete palavras ou frases constantemente, tá? E veja que muitas vezes ele fala essas palavras e essas frases na terceira pessoa, certo? Dificuldades em expressar necessidades, uso gesticular e apontar no lugar das palavras, tá? Então, muitas vezes ele diz, Clélia quer, e aponta, tá? Ao invés de dizer Clélia quer o lápis, tá? A comunicação é muito restrita, tá? Então, se eles puderem não se comunicar, é o que acontece mesmo com o autista. Excesso de raiva, demonstrando extrema aflição sem razão aparente. Inapropriada fixação por objetos inanimados, né? Aquilo que nós falamos. Pode dar um brinquedo lúdico, e ele não vai se interessar, mas vai se interessar por algo que nenhuma outra criança se interessaria, uma criança normal, uma caneta, um lápis, né, um papel, tá?
um controle de televisão, tá? A ausência de noção de perigo, daí também outra associação com retardo mental, tá? Então, pessoal, ela é uma criança que ele sempre tem que estar em vigia, ele sempre tem que estar em observação. Ele não pode estar sozinho, tá? Primeiro, por quê? Porque em algumas de suas rotinas, ele precisa da ajuda do cuidador, tá? E veja que sem o cuidador, ele não vai conseguir fazer essa rotina. Se não fizer essa rotina, ele vai se tornar agressivo e também autoagressivo, tá? O que é um perigo para ele mesmo, certo? Além da questão, né, do próprio ambiente, onde ele muitas vezes não tem essa noção. Age como se tivesse surdo, tá? Isso vem muitas vezes na questão do mundo paralelo, tá? Essa questão de como se tivesse surdo é realmente um mundo paralelo, tá? Onde lá, quando ele está no seu mundo, as pessoas que cuidam dele, né, que convivem com ele, pode chegar e falar, e falar, e falar, e ele não vai estar nem escutando, tá? Ele não vai nem demonstrar que está escutando, vai nem olhar, certo? Poses bizarras, né? Ficar de cócoras, ficar de um pé só, isso aí vai da questão, né, de como ele se sente melhor, tá? Isso também vai da questão da própria brincadeira dele, né? Como eu disse para vocês, às vezes ele gosta muito de brincar, de estar rodando, tá? Essas poses também pode ser dentro da sua própria brincadeira. E a habilidade motora é irregular. Tá? Essa questão da habilidade motora, eles vão apresentar algum prejuízo, certo? Motor, devido a ficarem muito tempo isolados, há muito tempo, muitas vezes, sem se movimentar, sem se comunicar, tá? E daí, outro profissional que é inserido aí na equipe multiprofissional é o fisioterapeuta. O diagnóstico, né, não há testes laboratoriais ou de imagens que possam diagnosticar o autismo. O diagnóstico é feito clinicamente pela entrevista e histórico do paciente. Uma vez feito o diagnóstico, a criança deve ser encaminhada para o profissional especialista em autismo. Este se encarregará de confirmar ou negar o diagnóstico, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês com relação, né, à escola. A escola, ela pode até notar, tá? Que essa criança é autista, certo? Mas quem vai levar, quem vai dar esse diagnóstico é justamente o psiquiatra, tá certo? Então, veja que psicopedagogo nenhum, ele vai diagnosticar que aquela criança é autista. Né? Ele nota a diferença, ele pode até, né, de acordo com seus conhecimentos, já ter a certeza que aquela criança tem traços de autismo, tá? Mas ele chama os pais.
Dizem aqui de novo a pergunta dos graus, porque no que a internet caiu, apagou aqui a comunicação, os recadinhos de vocês. Eu nem vi quem perguntou, tá? Aí, pessoal, então, como eu estava falando vai já, Aurelius, como eu estava falando da questão do psicopedagogo, então, mesmo ele já sabendo, né, ele vai encaminhar essa criança para um psiquiatra, tá? Aí, pessoal, essa questão dessa classificação dos graus, né, não sei. Não, pode ser, certo, Vlad? Um neuro também pode ser, mas ele também pode ser encaminhado para o CAPS infantil para o psiquiatra de lá, do CAPS infantil, tá certo? Porque como a gente já viu, né, nós temos aí o CAPS, então como é criança e adolescente, a gente caminha para lá. Lá no CAPS infantil, pode ter um psiquiatra, tá? E logicamente que esse psiquiatra vai ser voltado para a questão, né, dos transtornos infantis, tá? Ele vai ter o conhecimento sobre, pode ser para o neuro, tá? E pode ser para o neuropediatra, tá? Já realmente introduzindo aí a criança mesmo. Com relação às classificações, pessoal, essas classificações, não sei se é isso que a Aurelius está querendo falar, mas Thalita também já tinha perguntado, essa classificação, ela vem com relação à dependência, certo? No CID-10, nós temos as classificações, tá? Nós temos as variações de 1 a 9, né? Onde ele vai de acordo com os graus de dependência, tá? Então, nós temos crianças que são independentes, que frequentam muito bem a escola, que trabalham muito bem, desenvolvem-se muito bem no tratamento, tá? E participam de vários grupos. Aí já nós temos, né, outra que já não participa desses grupos. Então, essa questão do grau, tá? Ele vai depender de como essa criança ainda consegue interagir com o social. Tá? Nós temos crianças que não interagem de maneira nenhuma com a sociedade, tá? Que muitas vezes elas nem saem de casa porque se isolam totalmente, ok? Aí, essa classificação, tá? Ela vai depender, esses graus do autismo, ele vai depender da interação, até onde eles conseguem interagir, ou até onde eles não conseguem interagir, tá? Aí vem a questão aí da dependência. Os leves, os moderados, os graves, os gravíssimos, tá? Vem essa questão aí dessa interação, dessa comunicação. Se ainda existe alguma, se não existe nenhuma, tá? Se muitas vezes, vem aí também, devido a dificuldade motora, alguns vão ter complicações com relação a andar, tá? E daí, nós temos os leves, os graus leves, onde o autismo, né, o autista se torna adulto e muitas vezes eles conseguem, né, fazer uma faculdade, tá? Eles conseguem emprego, tá? Eles se desenvolvem muito bem, tá? Aí vem os graves, os moderados, os graves, os gravíssimos, onde ele já vem dificultando aí a questão da sociabilidade. Exatamente. Esse aí, né, é o leve, tá certo? E também existe, pessoal, aquelas pessoas que nascem com algumas características autistas. Eles não são diagnosticados como autistas, mas, assim, muitas vezes os pais já observam, tá? E dizem que a minha criança é autista. Exatamente. Há muito preconceito, Lucas. Então, por exemplo, tem crianças que eles não têm o diagnóstico de autismo, mas eles apresentam várias características do autismo,
tá? Como, por exemplo, tem crianças que elas não gostam de interagir com outras crianças. Aí os pais ficam falando a questão, meu filho é autista porque ele não interage com outras crianças. Quando essa criança começa a ir para a escola, ela até começa a interagir com uma ou outra criança, mas ela mantém o seu mundo isolado, tá? Então, essa criança, ela não vai ser diagnosticada como autista, mas ela apresenta traços de autismo, tá? Os pais precisam observar e também precisam trabalhar, tá? Dentro da própria saúde mental, levando para o neuro, né, como o Vladna falou, levando para o psiquiatra, fazendo acompanhamento psicológico, né, para que essa criança ela consiga desenvolver e superar, né, essas características. Sim, o preconceito até com relação à empregabilidade, justamente, tá? Então, nós temos esses casos leves, certo? Onde a pessoa, o autista, ele convive muito bem com a sua doença, e ele realmente, né, arranja bons empregos, né, frequenta uma faculdade, tá certo? E daí tem toda essa questão aí, tá bom? O tratamento, pessoal, nós temos aí o medicamentoso, tá? O medicamentoso, ele vai trabalhar aí com os ansiolíticos, tá? Com os estabilizadores do humor, com os antidepressivos, que vão tentar trabalhar, né, ajudar aí na psicoterapia, nessa questão aí do controle da ansiedade, da agressividade, tá? Do isolamento, da tristeza, certo? Então, eles vão ajudar aí essa criança, tá? Nós temos a psicoterapia, né, que é o acompanhamento psicológico, nós temos a fisioterapia e todos aqueles que nós falamos, né, a fono, para ajudar na questão da comunicação, tá? Nós temos o psicopedagogo, para ajudar nessa questão da aprendizagem, certo? Nós temos também o neuro, nós temos o psiquiatra, né, com relação também às medicações, tá? Nós temos a própria escola, também dentro dessa equipe, porque a escola, ela tem que dar esse suporte, ela tem que olhar essa criança, tá certo? Então, realmente é uma equipe, e quando a família se volta para o tratamento dessa criança, tá? Todos esses equipamentos, né, eles são necessários para que essa criança se desenvolva, e muitas vezes ela se desenvolve bem, tá? Tranquilo, pessoal, com relação ao autismo? Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre retardo mental, que está aí entre os F70 e F79, tá? Então, pessoal, o retardo mental, nesse aqui eu coloquei uma classificação para vocês, tá? O retardo mental, ele vai apresentar, tá? Aqui ele vai apresentar uma deficiência intelectual, ok? Veja que no autismo não tem deficiência intelectual, tá? O autista, ele consegue aprender sim, mas precisa também da estimulação, né? Dos pais, da escola e dos profissionais aí, incluindo o psicopedagogo, tá? No retardo mental, há um comprometimento intelectual, tá? Onde aí, né, é feito pelos psiquiatras um teste de QI, né, do coeficiente de inteligência realmente, ok? Quem faz esse teste? O psiquiatra, tá? Onde ele vai mostrar, onde ele vai observar, né, essa deficiência da criança na aprendizagem, certo? E também, pessoal, em alguns comprometimentos, como um desses que nós iremos falar, tá certo? Ele vai, além de apresentar o comprometimento intelectual, ele pode, a criança com retardo mental, ela pode apresentar também dificuldade na comunicação, dificuldade no cuidado pessoal, problemas em habilidades sociais,
utilização da comunidade, problemas de saúde e de segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, tá? Então, além da dificuldade intelectual, ele pode apresentar complicações, tá? Em 2 ou mais dessas áreas de habilidades. E vocês vão observar que aqui, né, nos slides eu trouxe os graus, a classificação do retardo para vocês, tá? E vocês vão ver que quanto mais grave, mais ele vai apresentar dificuldade nessas habilidades, ok? Aí, respondendo aí a pergunta de Edmar, tá? As causas, elas se relacionam aos fatores de risco, certo? Então, nós temos causas com relação à própria geração, à própria gestação, tá? A própria formação dessa criança, como nós também temos algumas causas com relação à hora do parto, certo? Vamos ver aí, Edmar. Nós temos algumas causas e fatores de risco com relação ao pré-natal, tá? Como, por exemplo, desnutrição materna, má assistência à gestante, doenças infecciosas como sífilis e rubéola, álcool, uso de substâncias, cigarro, né? E também a questão genética, que aí relaciona a criança com síndrome de Down ao retardo mental, tá? Aí vocês podem pensar, mas nós temos crianças com síndrome de Down que são super inteligentes, tá? Que se desenvolvem, né? Esses dias nós vimos aí uma médica com síndrome de Down, né? Já vimos professora com síndrome de Down, dentre outros, né, profissionais aí com síndrome de Down. Mas essa relação síndrome de Down e retardo mental são para aquelas crianças que nascem com síndrome de Down bem grave mesmo, tá? Onde elas não conseguem desenvolver o seu intelecto, tá? E daí, pessoal, veja que nós, enquanto enfermeiros, podemos estar trabalhando aí nessa prevenção, tá? Quando a gente desenvolve a nossa consulta de pré-natal, tá? Logicamente que independe de nós, né, o uso de álcool, de drogas em uma gestante, tá? Mas a gente faz a nossa parte, que é a orientação, mostrando os riscos, né, que isso leva para a formação aí do bebê, tá? Então, desnutrição materna, aí eu chamo a atenção de vocês a questão de muitas gestantes que a gente, de muitas mulheres que a gente tem que trabalhar a questão da política de redução de danos, tá? Que a mulher ela já é diagnosticada com transtorno mental, e quando ela engravida, né, nós vimos a questão dos transtornos puerperais, ela é mais predisposta a desenvolver os transtornos puerperais, tá? E, pessoal, no período gestacional, algumas medicações, elas não podem ser usadas, principalmente os estabilizadores do humor, tá? E daí, essa mulher, durante o seu período gestacional, ela não vai fazer uso das medicações, então, muitas vezes, elas vão realmente entrar em crise. Daí, também, uma das causas da desnutrição materna, porque elas vão, muitas vezes, passar toda a gestação, Deus sabe onde, tá? Se alimentando, Deus sabe com o quê, tá certo? E vem outras complicações, né? Outros riscos que aí nós podemos estar trabalhando a política de redução de danos,
tá? Então, uma assistência às doenças infecciosas, elas podem ser as causadoras aí do retardo mental. E nós temos também no parto, tá? Uma assistência ao parto e traumas de parto, a oxigenação cerebral insuficiente, que é a hipóxia cerebral, é uma das grandes causas de retardo mental, é a hipóxia cerebral. Prematuridade e baixo peso podem ser causas, né, também do retardo mental, e a icterícia grave, tá certo? Então, mais uma vez, entra também aí as nossas assistências, né, com relação aos cuidados com recém-nascido, com relação aos cuidados durante o trabalho de parto, tá? Com relação à gestante. E daí, no período puerperal, né, nós temos aí como risco de desenvolver o retardo mental, a desnutrição infantil, da desidratação e a carência de estimulação global. Infecções, meningoencefalites, sarampo, tá? Intoxicações exógenas, uso de alguns produtos químicos, né? Além de acidentes que atingindo determinadas regiões do cérebro, que a gente vai ver isso aí no diagnóstico, tá? Também podem trazer aí retardo mental, pode ser uma das causas do retardo mental, tá? Com relação a essa estimulação global, pessoal, nós, puxando novamente para nós, enfermeiros que desenvolvemos aí a puericultura, que cuidamos da criança de 0 ano até, né, 8, 10 anos, certo? Temos que observar os reflexos da criança, ok? Então, vocês vão aprender aí, quando vocês pagarem a disciplina de saúde da criança, vocês vão ver essa questão dos reflexos que deve ser observado quando a criança nasce, a questão do sugar, a questão da pega, o reflexo da pega, né, a postura, se essa criança tem uma rigidez muscular, ou se ela é molinha demais, tá certo? E isso também pode ser visto por nós, essa questão já do retardo mental, quando a criança, né, vai para as primeiras consultas de puericultura, tá? Onde a gente deve encaminhar a mãe a levar a criança para o neuro, tá? Porque ele está apresentando algumas deficiências com relação à estimulação, aos reflexos. Como identificar? Tá? Como é que a gente identifica o retardo mental aí? Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a criança demora a firmar a cabeça, a sentar, andar, a falar, além da dificuldade no aprendizado, certo? Então, veja que essa identificação, ela pode ser feita dentro de casa, certo? Quando a criança já apresenta essa questão da dificuldade neuropsicomotora, tá? Como também ela pode ser vista na escola, através do déficit de aprendizagem, tá? Como a gente tem a classificação, vocês vão ver, né, que muitas vezes, em alguns casos, uma se apresenta primeiro do que a outra, tá? Por exemplo, pode ser identificado primeiro o déficit no aprendizado, depois o déficit neuropsicomotor, como pode ser o contrário, primeiro o psicomotor e depois o déficit de aprendizagem,